Saudações pessoal, eu espero que estejam todos e todas muitíssimamente bem e mas muito bem dispostos, meus senhores. Bem, daqui do outro lado com vocês, como sempre, Prof. Ping. Vamos então cá juntos hoje, mais uma vez, né? A fim de vermos mais um tópico. E hoje iremos então concentrar-nos naquilo que é a camada de aplicação. Hoje o nosso foco será essa camada de aplicação. Na aula passada vimos a camada de transporte, vimos aí, fizemos os versos, né, entre TCP e UDP, e hoje então iremos ver a camada de aplicação. Um senhor ou uma senhora interessante, bonitinha. Vamos então, sem mais demora, meus senhores, desfrutar do mesmo. Vamos lá, let's do it. Prontos. Bem, aqui deixa eu mostrar-vos aqui os tópicos. Vula. Aqui. Temos aqui dois tópicos. Temos o tópico 1, protocolos da camada de aplicação. E no tópico 2 iremos falar dos protocolos e serviços conhecidos de aplicativos. São então aqui as duas sessões que estaremos então a visualizar aqui. Pronto, vamos começar com os protocolos. Bem, vamos falar dos objetivos da camada de aplicação. Vocês estão lembrados, né, que nós aqui temos dois sítios de protocolo. Há mais sítios de protocolo, mas as mais conhecidas, né, as que mais trabalham com elas, são o OSI e o TCP/IP. São essas duas suítes de protocolos. A nível do modelo OSI, vejam que as camadas que nós temos são 7 camadas. Temos a camada 1, física, enlace de dados, rede, transporte, sessão, apresentação. E temos então a camada 7, que é a chamada de aplicação. A nível do TCP/IP, nós temos acesso à rede. Dentro do acesso à rede, nós temos física e enlace de dados. Depois, internet. Depois, transporte. Depois, temos aplicação. O que essas três fazem a nível do modelo OSI? Tudo isso é feito na camada de aplicação. Again, meus senhores. O que essas três fazem, aplicação, apresentação e sessão, a nível do modelo OSI, no TCP/IP, quem faz essas três é a camada de aplicação. As funções dessas três, no TCP/IP, estão incumbidas na camada de aplicação. Bom, então vamos lá ver de forma particularzinha, né, os propósitos e as finalidades dessas três, da aplicação, da apresentação e da sessão. Bom, como a camada de aplicação, a chamada mais próxima do usuário final, é a camada de aplicação, né, que interage com os aplicativos, ou seja, ela vai recebendo os dados dos aplicativos e vai então preparando os mesmos, né, para poderem ser alocados na rede. Ou seja, diríamos também que ela serve de interface entre os aplicativos e a rede. Essa é a camada de aplicação. Depois nós temos a apresentação e a sessão. A apresentação é uma camada muito bonitinha, porque ela é que permite, que define o formato dos dados. Qual será o formato dos dados? Por exemplo, se nós temos uma mensagem que é de um vídeo, por exemplo, é importante que o vídeo tenha um certo formato, um MP4, por exemplo. É preciso que o vídeo esteja estruturado para o formato MP4. Se for uma música, por exemplo, temos que preparar os dados para o formato MP3. Então, quem define os formatos dos dados, o formato e a estrutura dos dados, é a camada de apresentação. É ela a responsável pela formatação dos dados. Qual que deve ser o formato dos dados? Quem define isso é a camada de apresentação. Ela também é responsável pelos outros dois itens, que são a criptografia e a compactação. A criptografia é o processo de codificar a informação. Vocês têm uma mensagem e codificam ela, ou seja, representam essa mensagem de uma outra forma. Então, a criptografia acontece a nível da camada de apresentação. A compactação também. Compactação é reduzirmos o tamanho de um determinado arquivo, ou seja, podemos comprimir um arquivo. Para algum de vocês já tem trabalhado com, por exemplo, o WinRAR, ou
vocês têm uma determinada pasta, né, que pesa, por exemplo, 1 GB. Se vocês comprimirem a pasta, vão ver que a pasta comprimida tem um tamanho inferior ao da pasta principal. Tá? Essas são então as 3 funções da camada de apresentação. A formatação dos dados, né, definir um formato. A compactação, né, que é comprimir as mensagens. E a criptografia, que é a codificação da informação. Depois temos então a sessão. A sessão é muito simples, extremamente simples. A sua função é gerir os diálogos, ou seja, gerir os diálogos entre as aplicações, no caso de destino e de origem. Poder realizar aí a gestão entre os diálogos que são trocados entre as aplicações. Essa aí é a função da camada de sessão. Uma camada extremamente simples. Prontos, vamos então agora passar. Não iremos ainda falar dos protocolos. Isso vamos deixar para o final. Vamos ainda falar disso. Prontos, vamos falar desses senhores. Do modelo cliente-servidor e do modelo ponto a ponto. Bem, no modelo cliente-servidor, vocês já viram isso? Acho que, se não me engano, é a nível do capítulo 4 que é discutido isso, capítulo 4 ou 3 que é discutido isso. Vocês viram que o cliente-servidor, né, é uma infraestrutura em que há clientes que solicitam serviços e temos os servidores que prestam os serviços. Por exemplo, nós podemos ter um servidor de e-mail e quando nós queremos enviar um e-mail, realizamos uma conexão com o servidor, vamos para o servidor e conseguimos enviar um e-mail. Se queremos visualizar um e-mail, se as mensagens do e-mail estiverem no servidor, acessamos a nossa conta no servidor e conseguimos então visualizar a mensagem de e-mail. Então é preciso eu, como cliente, consultar um servidor. Então aí eu estou no modelo cliente-servidor, no qual eu, cliente, solicito serviços em um determinado servidor. Bom, já em uma peer-to-peer ou ponto a ponto, os dispositivos, né, os chamados de peer, ora eles funcionam como cliente, ora eles funcionam como servidor. Ou seja, eles podem solicitar serviço, mas também podem prestar serviços. Exemplos, os chats, né, os chamados IRC, se não me engano, IRC. Os chamados aqui de chats, IRC, sim, de facto, IRC. As aplicações da IRC, que são as aplicações de chat, elas funcionam como peer-to-peer. Outros exemplos, algo que vocês fazem muito, né, baixar torrents. As aplicações que rodam torrents são peer-to-peer. Ora vocês solicitam, né, vocês descarregam informações, ora vocês conseguem prestar esse serviço para outros dispositivos. Outros dispositivos podem baixar os arquivos a partir do vosso dispositivo. Então vocês funcionam como cliente, mas também funcionam como servidor aí nos torrents. Outros exemplos, nós temos o Bitcoin, temos o G2, o G2, temos o Edonkey ou Edonkey, falem-me como é que se lê isso. Pronto. Então são esses aí os 4 exemplos das aplicações, né, que trabalham peer-to-peer. É muito comum peer-to-peer aparecer assim, meus senhores. Peer-to-peer. Temos essa abreviação, dando-nos a entender aqui que é peer-to-peer, ponto a ponto. Prontos. Bem, vamos então agora falar dos protocolos da camada de aplicação. São vários, meus senhores. Vamos então começar com um HTTP e um HTTPS. Vamos lá, meus senhores, HTTP e o HTTPS tem a finalidade de apresentar conteúdos web. Os dois servem para divulgar, ou seja, para apresentar conteúdos web. Se, por exemplo, vocês querem visualizar um site, reparem que antes do www aparece um HTTP ou HTTPS. Então, esses dois senhores, esses dois protocolos, eles cuidam da apresentação dos sites, de conteúdo web. Então, se eu quero visualizar um conteúdo web, o protocolo que permite isso é o HTTP ou o HTTPS. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que o HTTPS trabalha com criptografia e
o HTTP não trabalha com criptografia. Isso quer dizer o que, meus senhores? Se vocês têm, por exemplo, um Facebook, se o Facebook estiver a trabalhar com HTTP, quando vocês inserirem os vossos e-mails e as vossas senhas, quando darem Enter, para que os dados sejam enviados na rede, esses dados, o vosso e-mail e a vossa senha, serão enviados em texto plano. Não haverá criptografia. Mas se nós estivermos a trabalhar com HTTPS, quando vocês inserirem o vosso e-mail e a vossa senha, esses dados serão criptografados. Vão ser enviados na rede de forma criptografada. Então vocês já conseguem visualizar quem é mais recomendado, quem é mais seguro. O mais seguro é o HTTPS e o menos seguro é o HTTP. O recomendado é o HTTPS e o não recomendado é o HTTP. A maioria dos sites nos dias atuais trabalham com HTTPS. São pouquíssimos os sites, né, agora que trabalham com HTTPS. Os sites bem mais antigos, né, que ainda não fizeram a migração, esses aí, e que ainda continuam com HTTP. Mas a maioria dos sites hoje trabalham com HTTPS, que é o recomendado, que é o seguro. Então, queremos apresentar conteúdos web, iremos trabalhar com HTTP e HTTPS. Prontos, para os protocolos de e-mail. Nos protocolos de e-mail nós aqui temos três. Nós temos o SMTP, temos o POP e o IMAP. Para o e-mail. Vamos lá, a diferença entre eles. Bem, nós temos o SMTP, o POP e o IMAP. Bem, meus senhores, o SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, ele é utilizado para poder transferir um e-mail. Quando vocês estão a enviar uma mensagem de e-mail, o protocolo que torna possível enviar uma mensagem de e-mail é o SMTP. Deixa eu invocar aqui a minha caneta. Boa. Então, quando nós estamos a enviar, a transferir um e-mail, quem está em ação é SMTP. O SMTP que torna possível o envio de mensagens de e-mail. Sem ele, não seria possível transmitirmos uma mensagem de e-mail. Bom, agora para visualização. O que aqui aparece como recuperar, né? O termo que aparece aqui é recuperar. Mas vamos falar aqui de visualização. Vocês não querem enviar uma mensagem de e-mail, querem visualizar uma mensagem de e-mail. Para visualizar então os e-mails, ou poderíamos também dizer para recuperar os e-mails, nós temos dois protocolos. Nós temos o POP e o IMAP. São esses os dois protocolos para visualizar ou para recuperar mensagens de e-mail. Qual é a diferença entre esses dois? Pronto, vamos lá começar com o Gmail. Por exemplo, se vocês querem visualizar as vossas mensagens, né, de e-mail, no Gmail, por exemplo, vocês acessam a vossa conta, né, se for em um computador, né, acessam a vossa conta. Uma vez que vocês estão dentro da vossa conta, vocês conseguem então visualizar as mensagens de e-mail. Vocês têm uma conexão com a internet e conseguem ler as mensagens de e-mail. Esse é o comportamento do IMAP. Para que o IMAP funcione, meus senhores, vocês precisam de ter uma conexão com o dispositivo, que é no caso o servidor de e-mail, que contém as mensagens de e-mail, e vocês visualizam as mensagens de e-mail a partir desse servidor. Ou seja, as mensagens de e-mail não ficam no vosso dispositivo. As mensagens de e-mail ficam lá no servidor. Então, se vocês estiverem off, vocês não conseguem visualizar as mensagens de e-mail. Esse é o comportamento do IMAP. Ou seja, vocês visualizam as mensagens de e-mail a partir de um servidor e as mensagens não ficam no vosso dispositivo. Se vocês perderem a conexão, se vocês não tiverem uma conexão, então vocês não visualizam as vossas mensagens de e-mail. Esse é o IMAP. O POP, ele é interessante. Interessante como? O POP, para poder visualizar as mensagens de e-mail, o cliente, no caso o solicitante, descarrega as mensagens de e-mail para o seu dispositivo. Para quem já trabalhou com Outlook, a nível dos computadores, temos isso. Ou seja, vocês acessam a vossa conta, né? E aí a vossa conta, numa primeira vez acessam a vossa conta, as mensagens de e-mail começam a cair. Reparem que, por mais que o dispositivo desligar ou reiniciar, vocês podem acessar o Outlook
e conseguem ler os vossos e-mails. Se vocês não estão conectados à internet, se vos mandarem um e-mail e vocês não estão conectados à internet, vocês não visualizam os novos e-mails. Mas os antigos que foram já descarregados na última conexão que vocês tiveram, vocês conseguem visualizar as suas mensagens de e-mail. A diferença do POP e do IMAP é que o POP descarrega as mensagens de e-mail para que o usuário visualize as mensagens. Já o IMAP não se descarrega as mensagens, visualiza-se as mensagens a partir do servidor. Nos nossos telefones, meus senhores, vejam um caso nos nossos telefones, por exemplo, vocês se sincronizarem, né, com a vossa conta do Gmail. Quando vocês abrirem o Gmail, vocês conseguem visualizar os e-mails que vos mandaram e os e-mails que vocês enviaram, mesmo sem estar conectados à internet. Ainda assim, vocês conseguem visualizar as mensagens de e-mail. Como é que vocês estão a visualizar? O que é que torna possível a visualização dos vossos e-mails, mesmo não estando conectado? É porque os vossos e-mails foram descarregados. As vossas mensagens de e-mail foram descarregadas para o vosso dispositivo. Se vocês tentarem enviar um e-mail, não é possível. Por quê? Porque não tem uma conexão. Mas é possível visualizar e recuperar as mensagens de e-mail mesmo offline. Então, quem entrou em ação? O POP. O POP descarregou as mensagens para o vosso telefone e vocês então conseguem ler agora as vossas mensagens de e-mail. Então, meus senhores, para o e-mail nós temos as 3 senhores. Vamos lá, recuperando. SMTP é para a transferência de e-mail. O POP e o IMAP são para visualização, né, ou recuperação de mensagens de e-mail. Se vocês pretendem visualizar uma mensagem de e-mail, temos o POP ou o IMAP. Diferença entre os dois: o POP, para que o usuário visualize as mensagens de e-mail, ele descarrega todas as mensagens para o dispositivo do cliente. Já o IMAP, nós visualizamos as mensagens de e-mail a partir de um determinado servidor. Boa. São esses então os 3 protocolos para e-mail. Prontos, esses senhores aqui que já fomos vendo. Um senhor extremamente bonito. DNS. Meus senhores, esse senhor é extremamente interessante. Um senhor fundamental, um senhor essencial para o funcionamento das redes. Bom, meus senhores, vocês quando abrem o vosso navegador da internet, se querem abrir o Facebook, vocês aqui na URL, né, do programa, do web browser, vocês escrevem facebook.com e dão um enter. E vocês conseguem visualizar então a página do Facebook. Mas como técnico, vocês têm que saber o que está por trás. O que está por detrás de tudo isso? Imaginemos. Quando vocês colocarem facebook.com, quando vocês darem enter, uma mensagem é gerada. Uma PDU é construída. E essa PDU é transmitida. Quando nós estivermos aí na parte da camada de internet, isso se estivermos a falar da suíte né, TCP/IP, é preciso o endereço IP de origem e IP de destino. Mas o que acontece? Vocês colocaram aí, né, na URL facebook.com. Quem será o IP de origem? O IP da vossa máquina que será o IP de origem. E agora, quem será o IP do destino? Vocês no destino colocaram o IP de destino, não colocaram o... Aliás, vocês no destino, vocês colocaram o nome, facebook.com. Vocês não colocaram o IP de destino, mas sim o nome. Então é preciso que haja aí alguém para intermediar. É preciso que haja alguém que vocês passam o nome e ele vos traz o IP. Vocês têm o IP e ele vos traz o nome. É preciso aí um intermediador. Esse intermediário é o DNS. O DNS é um protocolo que serve para traduzir nomes para IPs e IPs para nomes. Eu digo traduzir, converter, mapear ou associar. IPs para nomes e nomes para IPs. Então o DNS tem essa responsabilidade. Vocês passam o nome facebook.com, antes de ser montado o pacote, o DNS entra em ação,
vai buscar o IP do facebook.com. Qual é o IP do facebook.com? O IP do facebook.com, por exemplo, é 2222. Ok, então 2222 é o nosso IP de destino. Essa é a função do DNS. Converter, mapear ou associar nomes para IPs e IPs para nomes. Essa é a principal função do DNS, o Serviço de Traduções de Nomes. Domain Name System, o nosso DNS. Pronto, vamos lá discutir aqui algum pouco no Paint. Vamos invocar aqui senhor e vamos lá. Pronto, bem, senhores. Existem algo, né, que é chamado de root hymns. Os root hymns são cerca de 13 a nível mundial. São os servidores de DNS principal. Esses senhores, meus senhores, eles conhecem tudo. Se o nome existe, eles sabem o IP. Se o nome realmente existe, eles sabem qual é o IP. São chamados de root hymns. São cerca de 13 a nível mundial. São os senhores, sabemos tudo. Esses senhores, eles são os senhores, sabemos tudo. Eles sabem tudo. Se o nome existe, eles sabem o IP. Eles resolvem tudo. Se existe, eles conseguem resolver. Bom, são então cerca de 13 a nível mundial. A maioria desses servidores, desses 13, encontram-se nos Estados Unidos da América. A maioria. E o resto vão se espalhando, um no Japão, um na Inglaterra e assim à volta do mundo, até chegarmos aí a uns 13. Mas a sua maioria se encontram nos Estados Unidos. Já me falha aqui as quantidades nos Estados Unidos e a quantidade em outros países. Bom, depois então, do root hymns nós começamos aqui a ter certas estruturas. Nós, por exemplo, temos o com, né, que representa sites comerciais. Temos o org, que representa organizações. Temos identificadores dos países. Temos, por exemplo, eu vou colocar aqui o nosso mais aqui. Nós temos o co.ao. Nós temos o co. Deixa eu trocar aqui. Nós temos o CO, né, .ao, mas também temos simplesmente o AO. Nós também temos simplesmente o AO. Temos o CO.ao, mas também temos simplesmente o AO. Temos o BR, que é para o Brasil. França, FR, Portugal, PT. Pronto, está aí os identificadores então de cada um dos países. Aqui esse com é para determinar que é uma organização comercial, aqui é para identificar que é uma organização, tem também o .net, tem o .info, que é uma página de informação, né? Temos aí vários. Então, todos esses então ficamos assim, conectados. Todos eles vêm aqui no Roothymns. Prontos, nós temos isso. Prontos. Então, nós aqui, dentro de Angola, né, nós podemos ter, por exemplo, uma TPA. Por exemplo. Temos aqui um nível mais abaixo, que é conectado, por exemplo, aqui, TPA. E na TPA depois nós temos programas, né? Vamos lá supor, por exemplo, Chilar. Vamos lá supor, por exemplo, aqui o Chilar. Um nível mais abaixo, que é conectado cá. Nós também podemos aqui ter, né, a TV Zimbo. TV Zimbo é conectado, por exemplo, aqui. Prontos.
TV Zimbo, nós depois começamos a ter os programas, né? Temos, por exemplo, jornal, da TV Zimbo, pronto. E Vula, boa. E depois daqui nós podemos começar a identificar certas pessoas, certos dispositivos. Por exemplo, vamos lá aqui, por exemplo, no jornal. Vamos lá colocar aqui um dos meus jornalistas favoritos, Amilcar Cabral. Tenho muita admiração por esse senhor. Prontos. Aqui, nossa Amilcar. A Amilcar está associada à TV Zimbo. Vamos lá. Temos aqui já uma pequena estrutura. Prontos. Nós podemos ter o seguinte. Nós podemos ter o site, né? tvzimbo.ao. Está aí o site da TV Zimbo. tvzimbo.ao. Bem, esse TV Zimbo aqui.ao, esse senhor aqui nós vamos chamar ele de domínio. Esse senhor nós iremos chamar ele de domínio. O domínio aqui é um nome que identifica uma determinada organização. O nome que identifica uma determinada organização. Por exemplo, aqui tvzimbo.ao, isso representa-nos um domínio. Esse então é o domínio da TV Zimbo. É para os programadores. Os programadores de websites, uma vez desenvolvido o website, tem que colocar o website no ar. Paga-se, no caso, né, quando está-se a fazer a hospedagem, deve-se comprar, né, o domínio, temos que pagar o domínio e temos que pagar também pelo espaço, ou seja, o armazenamento. Vamos ter que, por exemplo, se eu sou uma TV Zimbo, pago por esse domínio, tvzimbo.ao, e esses senhores aqui vão tendo uns preços, uns vão, por exemplo, 1.info. Se vocês terem, por exemplo, tvzimbo.info, nem o meu preço nem o mesmo que terem tvzimbo.ao. .ao é mais caro do que info. Qual é a vantagem disso? De utilizarmos, por exemplo, info, de utilizarmos .ao? É que, por exemplo, se eu estou aqui em Angola, quando vocês vão lá na Google, se vocês escreverem alguma coisa, vamos lá supor que eu sou um site de informações de TI, presto informações de TI, de redes, um blog de redes. E eu escrevo configuração de roteador. E o site 1 de um blog de IT, ele termina com .info. O site 1 ele termina com .info. E o site 2 termina com .ao. Se alguém no Google escrever configuração de roteador, quem irá aparecer primeiro? Vai ser esse .ao. Se eu, o que escrevi configuração do roteador, estou em Angola, irá me aparecer primeiro os websites que terminam com .ao, os websites que são co.ao, os websites que são .ao. Esses aparecem primeiro. Depois, mais lá abaixo, é que vão começar a me aparecer info, org, todos esses aí começam a aparecer mais lá abaixo. Então, se você compra um domínio que no caso é .ao, então vais ter mais privilégio nas buscas. Terás tendência de aparecer primeiro em relação àquele que é .info. Então, isso é que faz com que, por exemplo, esses anos aqui sejam bem mais caros. É bem mais caro um .ao do que um .info. Podem dar uma olhadela aqui em algumas empresas que fazem hospedagem do website para vocês poderem checar esses preços. Nós temos a AngoWeb. Eu já fiz uma hospedagem do website na AngoWeb no tempo que eu era programador, naqueles tempos que eu ainda era assim um pouco mais miúdo. Podem dar uma olhada aí na AngoWeb, vocês verão lá os preços de cada um desses sites. Prontos. Então, dentro aqui da TV Zimbo, tvzimbo.ao é o domínio e podemos utilizar esse domínio, né, como nome do site da TV Zimbo. Bom. Dentro aqui da TV Zimbo nós podemos começar a ter contas de e-mail. Por exemplo, aqui para o Amilcar, né? No Amilcar nós podemos ter, Amilcar é do jornal, podemos separar aqui, podemos ter assim, ó, Amilcar. Opa, está escrevendo mal, Amilcar Cabral, é Amilcar, não é Almicar, estou escrevendo mal aqui. Escrevendo mal o nome do meu jornalista favorito. Vamos lá, Amilcar.
Vemos, né? Um Amilcar Cabral, por exemplo. Depois podemos meter jornal, depois TV Zimbo. Mas o mais comum aqui é simplesmente ser Amilcar no caso Cabral. Não é Amilcar Cabral, Deus. É Amilcar Xavier. Estou confundindo com Amilcar Cabral. É Amilcar Xavier. Vamos lá. Arroba TV Zimbo. Desculpa aí, Amilcar Xavier. TV Zimbo. Ponto. Opa. Meu cursor. Ponto. Então tenho aqui. Está aqui o domínio que eu estou a utilizar, né? Estou a invocar amilcar@tvzimbo.ao. Então isso aqui já acontece essa associação, né? Vamos ter aí no nosso servidor de e-mail. No nosso servidor de e-mail vamos ter o nosso domínio tvzimbo.ao e começamos a criar contas. Vamos começar a criar usuários. O usuário Amilcar Xavier, o usuário Delcio Carlos, um outro usuário da TV Zimbo. Então vamos ir tendo aí vários usuários. Cada um deles então consegue ter um e-mail aqui no servidor de e-mail da TV Zimbo. Então vamos criando assim vários. Então esse aqui no caso é o nome, o chamado DNS, que identifica a organização, que identifica a TV Zimbo. Bom, e nós podemos ter, por exemplo, um PC. Vamos dar supor, por exemplo, o PC do Amilcar, que o PC do Amilcar fique associado com, vamos lá, Amilcar Xavier, por exemplo, ponto tvzimbo aqui, ponto .ao. Já não podemos usar arroba, o arroba vai ser quando é para e-mail. Ponto .ao. Podemos ter um determinado PC que fica vinculado com esse nome. Se o IP desse PC for 10.1.1.2, então está aqui o nome dele. Se nós invocarmos, se nós fizermos um ping para amilcar.tvzimbo.ao, na verdade estamos a pingar para quem? Para o 10.1.2. Então o DNS vai permitir a associação do nome para IP e do IP para o nome. Boa. Então temos aí. Essa, meus senhores, é que é a estrutura do DNS. Essa é a nossa estrutura do DNS. Bom, então essa, meus senhores, é que é a nossa estrutura do DNS. Bom, então o DNS, o que é que ele vai fazer? Traduzir nomes para IPs e IPs para nomes. Essa é a finalidade do DNS. Vamos voltar por cá. Bem, meus senhores, vocês na vossa rede podem configurar ter um servidor de DNS, tá? Na vossa rede terem um servidor de DNS que vos responde. E é muito comum nós termos o seguinte. Deixa eu invocar aqui a minha caneta. Vocês podem ter um servidor de DNS na vossa rede para traduzir os nomes. Mas tem casos que o vosso servidor de DNS não irá conseguir responder, porque ele não é o senhor sabe tudo. O senhor sabe tudo são os root rooms. Então é muito comum que, por exemplo, em redes vocês visualizarem o seguinte, que o vosso servidor de DNS, vamos lá supor que esse senhor, o IP dele é 10.1.1.2, por exemplo, é o IP desse servidor. Então, para esse cliente, o DNS primário é 10.1.1.2. Esse senhor é o servidor de DNS primário. Esse é o nosso DNS primário e vamos ter um secundário. E o secundário vamos meter um dos root rooms, um dos senhores sabe tudo. Que é esse cara que está aqui. Esse cara que está aqui, meus senhores, é IP da Google. Esse senhor que está aqui, 888, meus senhores, é um dos senhores sabe tudo. Ah, meus senhores, esse é um dos senhores sabemos tudo. Esse senhor 888, ele é um dos root rooms. Então, meus senhores, se o vosso servidor de DNS, por exemplo, se esse PC quer acessar o Facebook, o site netacad.com, se esse PC pretende acessar o site netacad.com, ele quer acessar esse site. Prontos. O PC realiza uma pesquisa de DNS a fim de saber qual é o IP desse site. Vai procurar no servidor primário.
Se esse vosso servidor primário conhece, ok, dá a resposta, informa lá o IP da netcard é o X, ok. Agora, se esse vosso servidor não conhece qual é o IP desse nome, o que é que fica acionado? O DNS secundário. Quem é o DNS secundário? O da Google. O da Google, meus senhores, sabe tudo. Se o nome existe, ele conhece. Se o nome existe, ele conhece. Ele consegue resolver esse caso. Então, ele, no caso o servidor de DNS da Google, informa qual é o IP desse nome. Traz, por exemplo, vamos lá supor, 2, 2, 2, 2 e informa então para esse PC. E esse IP tem que ficar o IP de destino do pacote. Boa. Outros casos também vocês têm um cenário e têm uma rede, mas vocês não têm um servidor de DNS. E vocês precisam que aconteça as traduções. O que é que vocês fazem? Utilizem o 88 como servidor de DNS. E problema resolvido. Se vocês e os vossos dispositivos precisam começar a ter as traduções, precisam acessar páginas web e vocês não têm um servidor de DNS, invoquem o servidor de DNS da Google, que é o 88. Nas informações de endereço IP lá na parte do DNS, coloquem 8888. Problema resolvido. O servidor da Google irá resolver as traduções. Bom, vamos lá passar aqui para o próximo. Bem, é falar desse esse utilitário que está aqui. É um utilitário muito interessante. O NSLookup. Vamos lá, por exemplo, vocês querem saber qual é o IP do site netacad.com. Vocês querem saber qual é o IP do site netacad.com. O que é que vocês podem utilizar? Na linha de comando, executem o comando NSLookup. Na linha de comando, utilizem o comando NSLookup. Boa. Uma vez executado o comando NSLookup, depois então vocês coloquem o site que vocês querem o IP. Vamos supor que é a Netacad. É só vocês escreverem www.netacad.com. Aqui no caso é Cisco, está a utilizar www.cisco.com. Quando vocês darem Enter, ele irá trazer o servidor de DNS, quem é o nome do servidor de DNS e o IP do servidor de DNS. Okay. Depois, ele vai vos trazer informações do senhor que vocês passaram aqui. Qual é o nome deles? www.cisco.com. Quem é esse nome que está aqui? Está associado a qual IP? Está associado ao IP 192, 133, 219, 25. E tá então. Aqui é a informação do servidor de DNS. O nome do servidor de DNS e o IP do servidor de DNS. Aqui sim é que ele traz o que vocês querem consultar aqui, né? Vocês estão em buscar cisco.com. Querem saber qual é o IP da cisco.com. Ok, está aqui. Esse é o nome, cisco.com. E aqui abaixo está aqui o IP, cisco.com. Querem pegar Netacad, olha, Cisco Netacad. Aqui é a informação do servidor de DNS. Quem é o servidor de DNS? Qual é o nome do servidor de DNS? E aqui então trazem as informações. Está aqui o nome e depois aqui vemos quem? Aqui vemos quem? O IP desse nome. Ou seja, esse nome está associado com esse endereço IP. Então esse utilitário é um utilitário muito bom que nos permite então passar um nome, conseguimos obter o IP e também passar um IP, conseguimos obter um nome. Bom, quando vocês chegarem na segurança vão ver que isso é uma pequena vulnerabilidade, que com isso conseguimos obter informações. Por exemplo, vocês têm cisco.com, só sabem que o site é cisco.com, mas não sabem o IP. Se querem saber o IP, é só utilizar esse utilitário, conseguem pegar o IP e com isso tentarem realizar aí já um determinado ataque. Pronto. DHCP, um outro senhor extremamente interessante. Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP. Bem, meus senhores, imaginem vocês que vocês têm uma infraestrutura com 50 dispositivos e vocês têm que ir em dispositivo de forma manual começar a atribuir IPs. Vão no PC1, atribuem IP. PC2, atribuem IP. PC3, atribuem IP. Assim sucessivamente até os 50. Bem, senhores, isso é trabalho. É um trabalho muito, mas muito exaustivo. O que é interessante? O interessante é um dispositivo conectou-se à rede, né, ligou o cabo ao seu computador e ele automaticamente já recebeu um IP. Ou seja, temos um servidor de DHCP
que fornece informações de IP de forma automática. O DHCP, meus senhores, é um serviço, é um protocolo que serve para alocar informações de IP de forma automática. Que informações é que são essas? IP, o endereço IP, uma máscara, o gateway e o servidor, por exemplo, de DNS. Sem algumas informações que podem ser obtidas com o servidor de DNS. Um servidor de DHCP. Um servidor de DHCP pode fornecer as seguintes informações: IP, máscara, gateway e um servidor de DNS. Então, eu já não tenho mais que ir de dispositivo by dispositivo começar a alocar IPs de forma manual. Vamos? Os dispositivos se conectam à rede e eles automaticamente recebem um endereço IP. O endereço IP é uma máscara, um gateway e, no caso, né, opcional, um servidor de DNS. Então, se temos aí os 50 dispositivos, é só eles irem se conectando. À medida que vão se conectando, vão recebendo então os endereços IPs. O DHCP, vocês podem configurar ele no roteador ou em um servidor. Nos sítios 2960 também é possível fazer isso. Temos que executar simplesmente aí um determinado senhor para tornar isso possível. Mas por cá, a nível do módulo 1, vocês vão ver no servidor. No módulo 2, vocês irão aprender a configurar o DHCP num roteador. Aqui, essa prática do DHCP, vamos ver isso na próxima aula, da configuração do DHCP. Não será lá uma aula toda muito simpática. Vocês vão, para vocês sentirem realmente bem o DHCP, né? Se for em termos no físico realmente, no ambiente real, vocês teriam que configurar isso em um Windows Server ou em uma das distribuições, né, do Linux, para vocês poderem levantar o serviço de DHCP. Então, no curso de Windows Server, vocês irão ver isso. Como é que se configura o DHCP no servidor. Por cá veremos isso a nível do PAC 3. Vocês podem dar uma olhada, é muito simples. Não é algo complexo, dê uma olhada. De configuração do DHCP a nível do Windows Server e a nível do Linux. Aprendam e vejam como é que isso aqui é configurado. Mas por cá veremos a nível dos servidores, isso no PAC 3, e no módulo 2 vocês verão a nível de um roteador. Bom, são tópicos que vocês verão mais lá para frente. Na próxima aula já veremos como é que configura-se o DHCP em um servidor no PAC 3. Vamos ver a configuração do DHCP, do DNS, HTTP e HTTPS. O resto vai ficar como tarefa, meus senhores. e também está disponível nos laboratórios, na pasta dos laboratórios. Lá nos laboratórios do capítulo 10, tem lá laboratórios que ensinam tintim por tintim, como configurar DHCP, DNS, FTP, e-mail, todos esses senhores. Há laboratórios que ensinam tintim por tintim como configurar os bem. Por cá, teremos uma aula de configuração do DHCP, do DNS, HTTP e HTTPS. Boa. Essas são algumas mensagens do DHCP que são trocadas. Bem, falar-vos aqui o seguinte. No DHCP existe algo que é chamado de aluguel. O aluguel é o tempo em que um dispositivo fica com as informações de endereços IPs. Por exemplo, o servidor forneceu endereços ao cliente. Esse cliente não irá ficar com essas informações de endereço para toda a vida. Ele vai ficar com essas informações de endereço que ele recebeu do servidor por um período determinado de tempo. Esse período de tempo que ele fica com esse IP é conhecido como tempo de aluguel, que tecnicamente nós conhecemos como lease. O lease é o tempo de aluguel. No IPv4 por padrão são 24 horas. No IPv6 por padrão são 48 horas. Então, o tempo de aluguel no IPv4 por padrão são 24 horas e por padrão no IPv6 são de 48 horas. Bom, então essas são algumas mensagens. Pronto, deixa-me fazer aqui um refresh rápido nisso. Bem, quando nós temos aqui dois processos. Nós temos o processo da solicitação do aluguel
e temos o processo da renovação do aluguel. Na solicitação do aluguel, nós temos essas 4 mensagens. Na renovação do aluguel, nós começamos com o DHCP Request. Depois temos o DHCP ACK. Temos, né, temos o DHCP Request e o DHCP ACK. Isso que vocês estão a visualizar aqui. Na renovação, começamos a partir daqui do Request. Já na solicitação, começamos a partir do Discover. O DHCP Discover é uma mensagem que é utilizada para buscar, ou seja, localizar o servidor de DHCP. Ela também é utilizada ao mesmo tempo para solicitar informações de IP na rede. Vamos supor que esse PC, por exemplo, precisa de IPs, precisa de um IP. Ele precisa solicitar. Então, para solicitar, ele envia um DHCP Discover. O DHCP Discover é uma mensagem que é utilizada para solicitar informações de DHCP na rede. Também para localizar o servidor de DHCP. Ele solicita informações de endereços IPs na rede e o servidor de DHCP, uma vez encontrado, ele responde, ou seja, informa. Como é que o servidor informa os endereços? A partir do DHCP Offer. Vamos? DHCP Discover é para solicitar informações e o servidor, quando recebe essa solicitação, ele responde com o DHCP Offer. Ele diz, olha, está aqui os endereços, está aqui o IP, está aqui a máscara, está aqui o gateway, está aqui o DNS, toma, está aqui. O cliente, por sua vez, quando receber o DHCP Discover, ele envia um DHCP Request. Vejam que as setas, para vocês perceberem quem envia. Olhem que o DHCP Discover está nesse sentido, então quem envia é o cliente. Já o DHCP Offer está nesse sentido, então quem envia é o servidor. Bom, o servidor envia então o DHCP Offer, diz o cliente, olha, está aqui os endereços. O cliente, quando receber o DHCP Offer, ele precisa fazer 2 coisas. Ele precisa confirmar no servidor que recebeu a oferta e também precisa dizer aos demais dispositivos na rede que ele já não precisa mais do serviço de DHCP deles. Pode dar-se o caso que na rede hajam 2 servidores de DHCP. Só tem 2 servidores de DHCP. Quando envia o DHCP Discover, o DHCP Discover ele é em Broadcast. O Offer é Unicast. O Request é Broadcast. O DHCP ACK é Unicast. O DHCP Discover vai para tudo quanto é lado na rede. Quer dizer que os 2 servidores aqui de DHCP recebem. Vamos supor que esse é o servidor 1, esse é o 2. Os 2 irão receber. Esse que está aqui, vamos supor que esse é o primeiro, que fez a oferta primeiramente. Então, esse senhor precisa dizer o quê? Precisa dizer a esse outro servidor de DHCP que ele já não precisa mais do DHCP dele, por parte dele. E precisa confirmar nesse servidor que sim, eu recebi a tua oferta. Então, como é que se diz isso? Com DHCP Request. O cliente, quando envia DHCP Request, vai ter 2 vertentes. Para o dispositivo que fez a oferta, vai ser uma confirmação de que, olha, eu recebi as informações. Para os demais dispositivos, é uma negação de serviço. Ele dizer, olha, eu já não preciso mais do vosso serviço. Já não preciso mais do vosso serviço. Já alguém me prestou esse serviço. E por fim, então, nós temos o DHCP ACK. O DHCP ACK é a confirmação do request. Aqui. Esse servidor é que fez a oferta. Então, o cliente lhe enviou o request para lhe confirmar que fez a oferta. O servidor aqui, ele envia o DHCP ACK para confirmar que ele recebeu o request. Esse servidor envia o DHCP ACK para confirmar que recebeu o request. Esse processo acontece na solicitação. Se for na renovação do aluguel, como assim renovação do aluguel? Esse aluguel, vamos supor que esse cliente recebeu essas informações às 10 horas. E ponto. E o tempo de aluguel, vamos supor que não está com valor padrão. Vamos supor que foi alterado para 2 horas. Ok. Isso quer dizer o quê? Que esse aluguel começou às 10 horas, vai terminar que hora? Às 12. Porque o tempo de aluguel é de 2 horas. Quando bater de 12 horas, se esse dispositivo ainda estiver conectado à rede, o que irá acontecer? Ele irá solicitar uma renovação do aluguel.
vai lhe dizer, olha, eu preciso de mais tempo, renovo o meu aluguel. Como é que acontece a renovação do aluguel? Enviando um DHCP request. Na renovação do aluguel, o DHCP request já não é broadcast, agora é unicast. É unicast porque vai ser direito para o servidor de DHCP. Quem é o servidor de DHCP desse dispositivo? É esse servidor. Então, ele lhe envia um DHCP request a lhe solicitar a extensão do aluguel, a lhe solicitar a renovação do aluguel. O servidor, por sua vez, quando receber o DHCP request, se ele pode lhe renovar o aluguel, lhe envia então um DHCP ACK, lhe dizendo, olha, sim, toma, renova o aluguel. Esse dispositivo então recebe mais 2 horas. Quer dizer que o próximo aluguel termina então quando? Às 14 horas. E ponto. Quando tocar 14 horas, se esse dispositivo já não estiver conectado à rede, o que é que acontece? O IP que ele estava a utilizar, vamos supor que ele estava a utilizar o IP 10.1.10, era o IP que ele estava a utilizar, esse IP que ele estava a utilizar. Quando o aluguel terminar, esse IP volta para o servidor de DHCP. Esse IP volta para o servidor de DHCP. Nós dissemos tecnicamente, volta para o pool de DHCP. Esse IP volta para o pool de DHCP. E esse servidor, então, quando ele receber esse endereço de volta, ele pode fornecer esse mesmo endereço agora a um outro dispositivo na rede. Bom, então, são esses os dois processos. O processo de solicitação e o processo de renovação. Lá no módulo 2, na aula de DHCP, eu explico bem mais detalhado todo esse processo do DHCP. Bem, o usuário final não vê todos esses eventos, né? Simplesmente conectamos e voila, temos os endereços IPs. O usuário final não vê todos esses processos. Mas como técnico, meus senhores, é importante que vocês saibam, né, que por detrás do DHCP há todo esse processo. Bom, vamos avançar aqui. Bem, falar aqui dos outros protocolos. O FTP, o File Transfer Protocol. O FTP é um protocolo utilizado para transferência de ficheiros. Se vocês pretendem transferir um arquivo, no caso é utilizado o FTP. Tem um outro senhor também que é o TFTP. Nós temos FTP e o TFTP. Esse é o trivial FTP. Qual é a diferença entre os dois? Os dois servem para transferência de arquivos. Os dois servem para transferência de arquivos. Qual é a diferença? A diferença é que o FTP utiliza TCP como protocolo de transporte e o TFTP utiliza o DP como protocolo de transporte. Isso quer dizer o que, meus senhores? Que o FTP é orientado à conexão porque utiliza TCP. Já vimos isso na aula passada. O TCP é orientado à conexão. Se um protocolo utiliza o TCP como um protocolo de transporte, isso quer dizer que vai receber todos os recursos do TCP. Isso quer dizer que esse senhor, o FTP, ele é orientado à conexão. Já o TFTP, ele utiliza quem? O DP. Então, o TFTP não é orientado à conexão. FTP é orientado à conexão, TFTP não é orientado à conexão. Bom, falando mais aqui, um pouco mais específico no FTP, o FTP trabalha com duas portas, a porta 21 e a porta 20. A porta 20 ela é utilizada para enviar dados. Quando nós queremos transferir um arquivo, será utilizado a porta 20. Já a porta 21 ela é utilizada para controle, ou seja, os comandos, para enviar um determinado comando. Se precisamos enviar um comando, no caso nós utilizamos a porta 21. Para transferir arquivos, porta 20, para transferir comandos, porta 21. Boa. Bem, e aqui, creio que esse é o último. Boa, é o último. O SMB. O SMB, meus senhores, é um protocolo que nos permite compartilhar arquivos em redes Windows. Se eu tenho uma determinada rede Windows, o que é uma rede Windows? Rede Windows é uma rede em que os dispositivos finais utilizam Windows. Essa aqui é, no caso, uma rede Windows. Se eu tenho uma rede Windows e tenho compartilhamento de informações, né, de arquivos na rede, o protocolo que permite compartilhar arquivos em redes Windows é o SMB, o Server Message Block. Esse senhor é o responsável pelo compartilhamento de arquivos em redes Windows.
em redes Windows. Esse senhor é que torna possível então compartilhar arquivos em redes Windows. Então, meus senhores, na próxima aula vamos ver configuração do DHCP, do DNS e do HTTP e HTTPS. Então, meus senhores, vemo-nos então no próximo vídeo. Então, com um sorriso nos lábios, meus senhores, bye bye, fiquem todos muitíssimamente bem. Espero que tenham sido divertidos.